Parece que existe em nós essa necessidade de encontrar alguma coisa que nos ligue a uma condição nova de vida, a uma condição nova de existência. Então há esta assim chamada busca por Deus. Alguns chamam isso de encontro com Deus, ou o desejo de alcançar Deus. Vejam como é interessante a nossa aproximação de tudo isso. As pessoas têm a pergunta, como, como conhecer Deus? Como encontrar Deus? Como realizar esta busca por Deus? Veja, o ser humano ele procura alguma coisa realmente além dele mesmo. Há uma insatisfação em nós. Nós não investigamos a natureza dessa insatisfação. Nós formulamos a ideia de um encontro. É como a ideia de um bolo pronto, faltando a cobertura. Parece que o bolo está perfeito, só falta a cobertura. Então, em nossa ideia, nós só precisamos acrescentar a presença de Deus às nossas vidas, mas não investigamos o que, o que é isso que chamamos de nossas vidas. Então, a ideia de encontrar Deus, de conhecer Deus, sem antes conhecer quem somos, de encontrar a nós mesmos, de tomar ciência da verdade sobre quem nós somos. É aqui que se encontra toda a nossa confusão. Ter uma aproximação da verdade de Deus requer a ciência da verdade do eu, deste mim. Portanto, nos deparamos com algo impossível. Podemos, no máximo, ter o relato dos santos, dos sábios, que realizaram a verdade. Então, nós vamos às Escrituras e começamos a repetir o que eles disseram. Mas nós precisamos, na verdade, cada um de nós, de uma vivência direta. Podemos ficar uma vida inteira teorizando sobre o que eles fizeram, sobre quem eles foram, o que eles viveram, o que eles experimentaram. Estaremos apenas relatando conceitos, ideias, crenças. Porque nós precisamos da nossa própria vivência, desta realidade, da realidade de Deus, da realidade deste ser. Então, tomar ciência disso é algo que só se torna possível quando temos, primeiro, a ciência da verdade sobre quem nós somos. Assim, o autoconhecimento é a base para o despertar da verdade, para o despertar da sabedoria, para o despertar de Deus. Então, o que é esta realização de Deus? O que é esse real conhecer Deus? O que é esse real descobrir Deus? É a constatação da realidade, da única realidade presente. Quando o sentido do eu, deste mim, deste ego, desta pessoa, como nós acreditamos ser, já não está mais presente. Então veja, só é possível a realidade de Deus quando o eu não está. Assim é impossível termos esse casamento. É impossível termos esse bolo, que é isso que apresentamos ser, que demonstramos ser, com esta cobertura,
que é a realidade divina, que é a realidade de Deus. Isso que apresentamos ser é desordem, é confusão, é sofrimento, é ambição, inveja, desejo, medo, egocentrismo, ciúme, posse, apego. Esse sentido de um eu presente é confusão. Esta cobertura não pode cobrir esse bolo. Esta presença da verdade é a única realidade. É aquilo que está presente quando não há mais este eu, quando não há mais esta antiga e velha condição de identidade egocêntrica, de identidade egóica. Por isso que sem autoconhecimento não temos a base para a revelação desta verdade divina. Então, o autoconhecimento lhe aproxima desta arte de ser consciência, que é a revelação do que é a meditação. A meditação é aquilo que está presente quando há um esvaziamento de todo esse conteúdo que dá esta formação, que dá esta base para este bolo. É necessário um completo esvaziamento de todo esse conteúdo egóico. Nós estamos condicionados para sentir, pensar e agir dentro do mesmo modelo que agiram nossos pais, avós, bisavós e todos aqueles que chegaram antes de nós. Nós somos hoje o que a humanidade é. Há milênios o ser humano está vivendo nesta insatisfação, nesta não completude, nesta condição de inquietude interna. Então, a ideia é sermos tirados de nós mesmos para alguma coisa grandiosa, extraordinária, para uma experiência. Essa é a imaginação, essa é a ideia. Sermos tirados de nós mesmos para algo muito mais rico, profundo. No entanto, isso não acontece. Então, esse anseio do homem, do ser humano, não é bem o anseio por Deus. A vida é tediosa, é sofrida, é aflitiva, é violenta, é amedrontada, é pobre, é infeliz. Nós temos momentos de prazer, de preenchimento, de satisfações temporárias em realizações, como um novo casamento, uma casa, um trabalho, o nascimento do primeiro filho. Todo esse tipo de coisa nós conhecemos, que são momentos temporários, transitórios, passageiros de satisfações que temos, de realizações que não nos realizam. Nós temos isso. Mas, em geral, a nossa vida é uma vida complicada, carregada de problemas. Então, o ser humano almeja por algo além disso, por algo fora disso, por algo que possa trazer a ele uma completude que ele não encontra ou não encontrou até hoje nestas coisas. Então, ele fala desse encontro com Deus. Ele fala desse conhecer Deus. Mas notem, esse conhecer Deus é a revelação de que Deus é a única realidade presente.
quando esse modelo de existência, de identidade separada, de ego-identidade, não está mais presente. Então, tudo que nós precisamos é da revelação do autoconhecimento, desta ciência de ser pura consciência, que é meditação. Aqui eu me refiro à verdade da real meditação, algo que nós desconhecemos. Real meditação não é o que as pessoas chamam aí fora de meditação. Para alcançar alvos, para alcançar objetivos. Não é nada disso. É o esvaziamento exatamente de todo esse conteúdo de identidade egóica, com seus diversos interesses egocêntricos, com suas buscas ambiciosas de realizações externas, para se preencher nelas. Então, há algo novo que surge, há algo novo que se revela, quando a verdade deste ser, que é a natureza divina de cada um de nós, tem esta liberdade de expressão. Então, tomar ciência do movimento do ego, do eu, descobrir o que é tomar ciência disso, sem resistir, sem lutar, sem fazer algo. Então, a mente passa por um processo de mudança. Esse cérebro passa por um processo de mudança. Esse corpo, esse mecanismo passa por um processo de transformação. Então, esta verdade da revelação de Deus se mostra. Isto é realizar Deus nesta vida. É realizar a verdade do seu ser nesta vida. Observar como o pensamento funciona. Esse modelo de pensamento é algo muito revelador. Tomar ciência de que um pensamento surge em razão de um estímulo, seja ele externo ou interno. Tomar ciência de que esse pensamento surge em razão de uma memória, de uma lembrança, de algo que está vindo nesse momento, se mostrando nesse momento. E quando isso se mostra, há um condicionamento presente em cada um de nós, que é o condicionamento da presença desse pensador, que é algo que surge com esse pensamento, para controlar o pensamento. Aqui nós já temos uma forma de nos aproximarmos desse autoconhecimento. Tomar ciência de como o pensamento funciona dentro de você. Um pensamento surge, é algo que vem do passado. Você não tem um único pensamento acontecendo que não seja uma reação, uma resposta de memória, algo vindo do passado. Quando isso surge, já no pacote, junto com isso, já vem a ilusão de uma identidade que é o pensador, que é o experimentador, aquele que guardou essa experiência. E nesse momento você é capturado de novo por esse centro pessoal, que é o eu, o ego. Perceber esse movimento de dualidade, pensamento e pensador, é tomar ciência do sentido do ego, desta identidade presente. É necessário descobrir o que é olhar para essa identidade. Reparem, é algo que requer uma atenção para esse instante. Esta energia de atenção lhe faz tomar ciência de imediato desse movimento do pensamento. E a presença desse eu, que gosta do pensamento ou não gosta do pensamento, que quer fazer algo com esse pensamento, quer se livrar desse pensamento ou quer se apegar a esse pensamento. Ao fazer isso, estamos dando, de novo, identidade ao sentido de uma pessoa presente, que é a identidade do eu, do ego.
Ao fazer isso, estamos nos separando da vida, nos separando do todo da existência. Então, estamos sempre reafirmando o sentido de uma identidade presente, que é o ego. Quando um pensamento surge, quando um sentimento surge, quando uma emoção surge, quando um modo específico de perceber uma experiência surge. Nesse momento, estamos colocando sempre a ilusão de uma identidade, que é a identidade do eu, do ego. Assim, a nossa vida psicológica constitui numa vida centrada no passado. Estamos sempre nos movendo na vida de uma forma reativa. Assim, nossa fala, nossas ações, a expressão de sentimentos e de emoções é algo que se mostra presente nesse momento em razão desta condição de passado, algo que se mostra presente nesse momento com o qual nós nos confundimos, em razão desta inconsciência de todo esse processo. Assim, quando surge um pensamento, um sentimento, uma emoção, algo que vem do passado, nós estamos sempre reagindo. Nossa ação nesse instante é uma ação que vem do passado. Nossa resposta para esse momento presente é uma resposta que vem do passado. Encontra aqui uma identidade, que é a identidade do eu, do ego, e assim estamos respondendo. Quando isso ocorre, e isso ocorre com todos nós estamos sempre na ilusão deste centro, deste eu, deste ego. Isso é estar alienado da totalidade da vida. É a não ciência da verdade do movimento do eu, quando ele surge. Repare que na sua cabeça você está sempre no passado ou no futuro, no que você fez ou no que você deseja fazer. E esse momento presente nele, você está sempre expressando esses pensamentos, sentimentos e emoções que estão vindo do passado, sem nunca tomar ciência de todo esse processo. A ciência disso requer atenção sobre esse instante. Essa atenção sobre esse movimento, que é o movimento do eu, é autoconhecimento. Perceber um pensamento, um sentimento, uma emoção, perceber o modo de sentir, de falar, de responder dentro de uma ação, colocar ciência de consciência nesse momento, é quebrar esta condição de inconsciência, de mecanicidade, de repetição inconsciente do movimento egóico. Então, autoconhecimento é a base para a verdade da meditação agora aqui. Então, isso é o fim desse passado. É o fim da continuidade desse pensador, deste que sente, deste emocionado, deste agente, deste eu, deste ego. Nós temos aprofundado isso aqui, nós temos uma playlist aqui no canal sobre a verdade do autoconhecimento e da real meditação. Tomar ciência do que é autoconhecimento, do que é real meditação. Trazer isso à sua vida aqui e agora. É ir além desta condição de vida egóica para a verdade da constatação de que Deus é a realidade presente quando este eu, este ego, não está. Assim, esse é o nosso trabalho aqui com você dentro desse canal. Então não se trata de encontrar Deus, se trata de constatar a realidade da verdade que é Deus, aqui e agora.
Nós estamos trabalhando isso com você aqui em encontros online nos finais de semana. Você tem aqui o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros que ocorrem nos finais de semana. Temos encontros presenciais, temos retiros. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. Aprofundar isso, trabalhar isso, tomar ciência disso. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Já deixa o seu like e já se inscreve no canal. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. O autoconhecimento é tomar ciência daquilo que é você agora, aqui, como puro ser, como pura consciência, como sendo essa constatação daquilo que é inominável, daquilo que é indescritível,